Saravá, para quem é de Saravá. Nessa orientação que vamos passar hoje, vamos falar sobre o segredo, o grande segredo que está presente e permeando tudo. Mas ninguém consegue identificar, ou a maior parte não consegue identificar. Ou muitas vezes, se alguém consegue identificar esse grande segredo, não consegue fazer com que isso venha à vida prática. Esse grande segredo, que vamos passar a falar dele nessa primeira parte, que já digo que isso será uma primeira parte, porque cada um de vós precisa ter essa condição de poder ligar pontos, ligar os pontos, como conectar peças de um quebra-cabeça para que vós consigam ter a condição de ter fundamentos para que vós consigam efetivamente colocar isso em prática. Porque ter só conceito da verdade, conceitos de grandes conhecimentos, não muda nada na vida de cada um de vós. Muito pelo contrário, ter muitos conceitos, grande quantidade de conhecimento intelectual, mesmo sendo do plano material, sem posto em prática, vai fazer vós viver um inferno, vai se tornar um calvário. Mas vamos entender. Então existe esse grande segredo, essa condição oculta, velada aos olhos da humanidade, sobre 7 forças, mais uma 8ª força, ou poder, segredo, né? Tem vários termos para isso, que permeia toda a criação, do macro ao micro, do visível ao invisível, de sistemas a sistemas solares, de dimensões a dimensões, de cima a embaixo, da direita à esquerda, da frente e atrás, né? Com a condição da manifestação daquilo que se conheça como tempo, aquilo que seja temporal. Então, esse grande segredo, esses 7 grandes segredos, esses 7 grandes mistérios. Por que mistérios? É um mistério até que alguém rompa os véus e passe a transformar, trazendo para a própria vida algo de mistério para conhecimento e discernimento, que é o que vai proporcionar na vida prática de cada um de vós encarnado, passar a ter algum tipo de, não só de fundamento, mas passar a dar um sentido para a sua existência aqui nessa terra, encarnado. Boa parte das pessoas estão desenfreadas no mundo em virtude do quê? De não ter um propósito, não ter um porquê para a sua existência, para a sua vida. E quando não se tem um propósito ou um porquê bem delineado, bem específico, então vai-se ao encontro ao desequilíbrio. E se continuar desenfreado em desequilíbrio, vai ao encontro do caos, em todos os 7 sentidos da vida, certo? Que é o que faz com que os seres humanos estejam aqui interagindo, nos conceitos de fé, nos conceitos do amor, nos conceitos do conhecimento, nos conceitos da justiça, nos conceitos da lei, nos conceitos da geração, nos conceitos da evolução. Muito bem. Mas os conceitos que acabei de dizer, eles são oriundos, eles advêm desses 7 segredos, que se faz um conjunto de um grande segredo, de um grande
mistério, que são essas 7 leis, que são os pilares de sustentação, que mantém aquilo que é a criação como um todo, da forma que vós podem observar, em um constante equilíbrio, em uma constante dança harmônica em direção à expansão, à evolução, à revolução e tudo mais. O ser humano, na humanidade como se encontra, ele está contra esse fluxo. Boa parte de cada um de vós estão nadando contra a maré. Assim se é falado em cima da terra. E nadar contra a maré promove o quê? Um grande esforço, um grande sacrifício, sofrimento, porque vai promover dores, sendo assim, instalando condições de bloqueios e traumas, confusão mental, uma série de situações, certo? Então essas leis, elas permeiam tudo, elas estão no prato de comida, quando vós está comendo, no copo com água que vós está ingerindo, nas informações elétricas que chegam nos seus 7 sentidos, no seu respirar, no seu experienciar, naquilo que vós toca, naquilo que vós age, naquilo que vós reage, nas suas intenções. Então, esses 7 segredos, essas 7 leis, que cada um de vós possui dentro de cada um. Porém, está esquecido, está velado, ou melhor dizer, está soterrado de tudo aquilo que não precisa, para que cada um de vós possa permitir fluir de vós ou ser exteriorizado naquilo que seja essa realidade experienciável que cada um tem no seu cotidiano, as condições de opulência, as condições de prosperidade, de abundância, de fartura, de estabilidade emocional, sentimental, vibratória, energética, magnética, cósmica, estando aqui nessa experiência densa, dentro dessa roda de samsara, mesmo assim ainda é possível. A partir do momento que vós começarem a se relacionar novamente com esse grande segredo. Porque essas 7 leis, existem muitas pessoas até que falam sobre ela. Mas falar é uma coisa, vão surgir opiniões, vão surgir teorias, vão surgir achismos. Quem sabe, talvez, ouvi falar. Mas e onde está a fundamentação sobre aspectos iniciáticos que realmente fará com que esse seu estado vós possa notar essa transformação de dentro para fora em todos os sentidos, desde a condição do próprio ser humano que está em cima da terra, sofrido, aquebrantado, limitado, se sacrificando, e a resultante de tudo isso, que é frustração, decepção a cargo de si mesmo ou de algum outro semelhante, o nascer de expectativas. Sabemos que criar expectativas é uma espécie de cavar a própria cova, porque criar expectativas é fantasiar algo ou simplesmente imaginar algo, mas sem discernimento, sem conhecimento. Simplesmente é a pessoa chegar e olhar e falar: olha, eu quero construir vou construir uma parede.
mas ele nunca constrói, nunca começa, e ele nem sabe qual é o passo a passo para isso acontecer, que é o que dizemos a respeito de fundamentações. Tenhamos presente que cada um de vós vem de um percorrer da vida até agora, aonde está em ação um modus operandi, uma metodologia. Metodologia e modus operandi esse é referente a programações mentais que tem como base dogmas e doutrinas cristãos, ora católico apostólico romano, ora protestante, que será as mesmas bases das leis que criam as regras da sociedade, será a base da sociedade, será a base dos ensinamentos escolásticos, enfim, isso está em toda parte. Com a finalidade do quê? De fazer o ser humano aceitar essa condição pacata de submissão, de estar de cabeça sempre baixa, como se não fosse nada, como se não tivesse poderes, como se fosse uma espécie de borra, né? Ou da escória da criação. Então, aquilo que sobrou depois de tudo, depois de todos os seres, a esfera dos deuses, as esferas celestiais de anjos, arcanjos, querubins, serafins, né? Tronos, potestades e tudo mais. Então, tudo depois, quando tudo está movimentado e criado, então, de repente sobra lá o resto do nada, que seria o ser humano encarnado em cima da Terra. Porque, segundo colocações inumeráveis, incontáveis, palestras, até mesmo livros, registros como esse que vós estão acompanhando, me ouvindo falar, que estão dizendo essa mesma coisa, que o ser humano não é nada, que o ser humano é pecador, que ele deve sim se sacrificar, ele deve se entregar, porque ele deve ser humilde. Aí começa toda a situação das trevas da ignorância, que as pessoas vão se habituar com termos só que ligados a condições tremendas, absurdas, pesadas, que hoje, ainda mesmo hoje, boa parte das pessoas, quando fala em ser humilde, correlaciona isso imediatamente com uma condição de pobreza ou miserabilidade. Ser humilde não é viver em miserabilidade. Ser humilde não é viver na pobreza. Ah, mas o santo tal, ele escolheu o voto de pobreza sobre questões de dogmas e doutrinas. Então esse é um problema lá do santo. Ah, mas a santa Edviges viveu assim. Muito bem, vós que são mulheres, mas vós, nenhuma de vós é santa Edviges. Essa moça Edviges que depois se santifica através dos seus próprios processos, do seu próprio caminhar, mas, sobretudo, amparada e contida pelas questões dos dogmas e doutrinas da religião das quais ela era submissa. Mas veja, ela foi submissa e virou santa. Veja. A comunidade hoje maior em cima da terra de encarnados são católicos apostólicos romanos. A outra grande percentagem é protestante. E depois, um pequeno volume de percentagem é dividido em várias frações das demais religiões ou seitas. E veja como o mundo está cheio de santos. Então não convém. Veja que isso vocês podem começar a identificar como padrões de programações mentais subconscientes,
que as questões do subconsciente é o que dita a regra nas suas vidas. Essa condição lúcida, acordado, como vós dizem, que vós estão me ouvindo falar agora, vós pensa que é essa condição sua é que manda e dá as diretrizes para a sua caminhada, para a sua vida. Mas não é. É o seu inconsciente, é o que está armazenado no seu inconsciente, que estará em frequência, em ressonância, ou sofrendo o peso, as investidas do inconsciente coletivo da humanidade, que também está alinhado na sua maior totalidade sobre os aspectos que acabei de dizer, que vai vir por amplificar a condição do inconsciente de cada um de vós, que é o que vai realmente ditar as regras. Vós pode fazer um contrato, falar, olha, eu fiz um contrato, eu criei aqui, ó, eu criei um projeto, eu criei um decreto, que a minha vida vai ser diferente, esse ano vai ser diferente, eu vou me casar, eu vou me curar, eu vou evoluir, eu vou me espiritualizar. Vai, escreve tudo aquilo, ó, vai, faz seus projetos. Mas por que não se realiza? Porque quem dá a canetada final, o início, o primeiro passo real dentro da caminhada para a sua realização de projetos, anseios, metas, seja elas de cunho material, que seja comprar uma casa, um carro, dar um conforto melhor para a família ou para si próprio, ou que seja de cunho espiritual, as coisas do espírito. Temos essa condição, que o que vai ditar as regras verdadeiramente é o que está no inconsciente. E ser amplificado pelas sombras que ali estão também, oriundas do quê? De falta de resposta sobre muitas condições que de forma pessoal, particular, individual, cada um de vós passou e ainda vem passando, que vós não consegue ter respostas fundamentadas. Por que aconteceu aqui? Por que eu fui abandonado? Será que eu fui ignorante? Será que é porque eu sou pobre? Será que é porque eu sou alto? Será que é porque eu sou baixo? Será porque eu sou dessa religião? Será que eu não fui homem o suficiente? Será que eu não fui mulher o suficiente? Por que eu fui abandonado? E daí o tio vai dar uma opinião, o suposto melhor amigo, que na verdade nada mais é do que um colega, vai te dar a outra opinião, e daí vós vai ouvir diversas opiniões, e depois de ouvir diversas opiniões, vós vai criar um conceito, que mesmo assim esse conceito vós não se faz satisfeito, porque aquilo não te fundamenta, aquilo não te enche, aquilo não te nutriu, aquilo não te convenceu, porque são respostas completamente aleatórias dentro de um campo de probabilidade do talvez, não de certezas, que é o que traz segurança para o começo de uma caminhada de alguém que esteja encarnado nesse plano. Para isso é necessário, vós querem verdadeiramente poder, ter o poder de modificar todas essas coisas? Porque a questão é acessar esse poder. Ninguém vai vir te conferir poder algum. Nem Jesus, nem a Virgem Maria, nem os santos, nem os anjos, nem os arcanjos, nem os querubins, nem os serafins, nem entidades. Ninguém vai te conferir poder coisa nenhuma. Não caia nessa ilusão. Tudo isso é uma falácia. É contos do vigário. Tudo isso está aqui dentro de cada um de vós, só que está soterrado de tudo que não serve, de tudo que te impede de manifestar, de se lembrar de quem vós é verdadeiramente, de onde vós veio, onde vós estava antes, né? Dos propósitos verdadeiros, dos porquês e propósitos verdadeiros de se estar aqui encarnado, que não tem nada a ver com essa bobagem
de missão, não, é porque eu vim numa missão, não, isso são rótulos da roda de Sansara. Para quem trilha o caminho da verdade, isso não cabe. Para quem sim deseja percorrer o caminho da roda de Sansara, esteja à vontade. Então, sim, aí vai ter uma missão, né? De ter vindo e sofrer e passar necessidade das coisas e servir de sacrifício, né? E passar todo tipo de sofrimento. É isso que vai continuar acontecendo, porque o caminho roda de Sansara não é errado, mas é demorado, porque está ligado a limitações, sofrimento e sacrifícios. O caminho da verdade está ligado a realizações, a expansões e manifestações. Estamos falando sempre do ser. Então não existe nada que vós tenha que adquirir. Tudo que está sendo dito nas orientações, isso é para entrar em ressonância com aquilo que cada um de vós já sabe. O que diferencia eu, Marabô, eu comecei essa que muitos chamam egrégora, é meu o trono Marabô. Abaixo de mim, então, estão todos os outros marabôs, que seja da praia, da encruzilhada, do cemitério, né? Aquelas entidades que são conhecidas em terreiros espiritualistas. E somos nós todos irmãos, porque eu também sou um espírito humano, assim como vós. E não sou mais velho, assim como não tem nenhum espírito humano mais velho do que eu, ou que eu seja mais velho do que algum. Eu não sou o primeiro e também não sou o último, assim como cada um de vós. Fomos criados todos juntos, e a única diferença, eu não me julgo melhor do que vós. Ah, mas vós é o poderoso Marabô, o conhecedor de toda a magia. Isso são rótulos dentro da roda de Sansara. Eu, como guardião da lei e da justiça divina e como guia espiritual para a humanidade, não me considero melhor do que nenhum de vós, porque a única diferença entre eu e cada um de vós que está me ouvindo é só um padrão vibratório. Não tem nada que eu saiba que não esteja aí dentro de cada um de vós. Enquanto dentro da roda de Sansara, sobre os aspectos dessa encarnação, reencarnação, né, desse looping que não acaba mais, esse bate e volta que não acaba mais, sempre com tais de missões e propósitos que quando a pessoa já ninguém descobre nada a respeito dessas missões e propósitos, ninguém lembra de nada da tal da vida anterior, o que tem que corrigir, quem é que tem que resgatar, como é que é a face dessa pessoa que eu tenho que resgatar aqui. Será que essa pessoa ainda está viva? Será que já desencarnou? E daí a pessoa fica igual tonto aqui em cima da terra, porque o compromisso de ele trabalhar, ele vai trabalhar, porque ele tem que comer, ele tem que dormir, ele tem que vestir, ele tem que prover, se ele tiver família. Mas e o lado das realizações? Porque ninguém veio aqui para simplesmente trabalhar no hospital. Ninguém veio aqui simplesmente para poder ser advogado, ou para poder ser uma cozinheira, ou uma dona de casa, ou um pedreiro, ou quem quer que seja. Não, isso não é missão. Isso não é. Não, isso é a obrigação. Se você está aqui, quer permanecer com essa fisicalidade, esse corpo físico, funcionando, e vós quer permanecer vivo durante um tempo, vós tem que ter dinheiro para vós poder se manter. Ou então vós vai ter uma terra que vós vai plantar, né? Vós vai lavrar a terra e daí vós vai sobreviver da terra, como faziam os antigos. Mas de qualquer forma, né? Isso estamos falando do plano da matéria, materialidade e fisicalidade. As coisas da espiritualidade e do espiritual, a coisa acontece diferente. Só que as condições aqui, as regras,
que são dogmas e doutrinas, situações dogmáticas, pragmáticas, fazem com que vós esteja ao oposto de tudo isso. Então, cada vez mais, vós estão soterrando, e daí vós fica, cadê, vós fica buscando fora, em arquétipos, vós fica buscando na astrologia, vós fica buscando na astronomia, vós fica buscando na filosofia, na teologia, em todas as ias que tem em cima da Terra. E que resultado vós teve até agora? Que resultado vós teve até agora? E não me venha falar sobre aspecto de que eu me tornei mais paciente, mais resiliente, mais calmo, mais sereno. Não, porque isso não é resultado. Isso qualquer pessoa, mesmo um ateu, porque ninguém nasce com isso, então é cumulativo. Então vai chegar um ponto que vai ter uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas todo mundo vai chegar lá. A parte que tem meia dúzia de gato pingado, que é aqueles que ainda insistem nos dias de hoje a estar em uma condição onde fala, não, Deus me fez assim, eu sou assim, vou continuar assim, vou morrer assim, que é uma escolha de cada um, ninguém está aqui para obrigar ninguém a seguir caminho para canto nenhum. O nosso trabalho é ser como a luz, como uma vela posta na mão de cada um de vós, aonde em um ambiente, em uma condição completamente escura, que vós não conseguem encontrar saída, vós não conseguem ver o que realmente está acontecendo, vós está batendo o pé aqui, machucando-se ali, que é uma alegoria para sofrimentos e condições que te limitam, porque está escuro, vós não conseguem enxergar direito. Se não tiver a entrada de fótons, que é o que representa, é o que traz a luz, então vós não conseguem enxergar. Então essas orientações servem como uma vela na vossa mão, que daí clareia, vós conseguem ir enxergando melhor a princípio, para em algum momento voltar a ser o observador, que é aquele que vê o que ninguém está vendo, é aquele que vê por trás das cortinas desse palco, desse teatro que vós conhece como vida. Mas não confunda, mas vós está falando que a coisa não é real, tudo isso é uma mentira. Não é mentira, porque se vós for correndo e dar uma cabeçada na parede, vós vai ver se é mentira ou não. Não, mas a condição é ilusória, é velada de algo que não corresponde com a verdade. Aí a menção do aspecto de olhar por trás das cortinas do palco da vida. E para que isso aconteça, para que vós vá retornando como filho pródigo, retornando ou fazendo a conversão do externo para dentro desse templo, que é essa sua fisicalidade, que é onde está essa centelha divina e o superior Espírito Santo, Atma, sei lá, tantos termos que as pessoas utilizam. Vós precisa estar se lembrando, entrando em contato, conhecendo, se relacionando, permitindo conscientemente o fluir desses 7 grandes segredos, desses 7 grandes mistérios, que muitas das vezes são falados, debatidos, escritos, mas não traz respostas de como trazer essa sabedoria, ter esse discernimento para a aplicabilidade da onde interessa a cada um de vós, que é a sua vida prática, que é quanto vós está ganhando, que é a segurança que vós está podendo oferecer para a sua família ou para si próprio. As satisfações que, mas tudo isso é da matéria, tudo isso é secular, né? Então, por que vós está aqui em cima da terra? Né? Se fosse para recusar e odiar as coisas da matéria, como dinheiro, como ter uma casa, como ter uma segurança financeira para uma emergência de qualquer feita, né? Se
é para abandonar, que se isso é uma coisa secular, é uma coisa que não se pode ter contato porque é pecado, então o que vós estão fazendo aqui? Ah, pois é, porque nós fomos jogados, né? Nós estamos aqui, é por isso. Então, seria um caso de supor uma teoria. Quer ver que eu vou criar uma teoria para vós ver como é que é a condição em cima dessa terra. Faça atenção. Eu vou dar esse exemplo, vou criar essa alegoria, que é uma alegoria, mas veja se não vai encaixar muita coisa para vós. Porque como as religiões, elas conduzem os seus seguidores, os seus fiéis, as suas ovelhas, é da seguinte forma. Então, veja essa teoria. Então, como teve a suposta, a famigerada guerra do céu, que daí então esse inimigo de Deus, né, quis se rebelar, quis tomar conta, quis ser dono de tudo, e daí ele foi expulso, foi jogado na terra, caiu como um cometa na terra, né? Só que ele arrastou 1/3 das milícias celestes, ou dos, né, dos habitantes da esfera suprema. Então, o ser humano, se existe realmente esse diabo, que dentro dessa alegoria que eu estou colocando para vós ver que, criando teorias em cima daquilo que é os alicerces dos dogmas e doutrinas, vós vai ver que dá para se criar situações que vai colocar pessoas perdendo tempo. Então, se tem um diabo que está no inferno, está debaixo da terra, né? Porque se ele caiu aqui na terra, então ele não está andando aqui no meio de todo mundo, então ele está preso, acorrentado, como se diz, nas profundezas da terra, certo? Ele e os seus companheiros. E os seres humanos seriam essa parte desse 1/3 desses anjos, arcanjos, querubins e serafins, porque é 1/3 das milícias celestes, não é só dos anjos. Existem todas as forças, porque é 1/3 das milícias celestes. Então, o ser humano teria sido algum desses que foram convencidos, que caíram na conversa desse, né, desse suposto diabo, esse suposto inimigo de Deus. E daí, só que no cair lá da esfera suprema, do céu, então, quem está aqui encarnado seria aquele que se arrependeu. Olha, a gente foi enganado, me perdoe, meu pai, eu, como ele era o porta-voz, o seu porta-voz, então as palavras que ele dizia vinha diretamente de vós, então por isso que caímos. Então daí o ser humano ficou nesse plano neutro, não está no céu e também não está no inferno, então ele ficou nesse meio termo, e por isso que ele tem poderes, porque ele seria, uma parte dos seres humanos seriam anjos, uma parte seria arcanjos, outra parte seria querubins, outra parte seria serafins, outra parte seria tronos, outra parte seria... Entende como é fácil de criar uma teoria, de poder fazer com que centenas e centenas de pessoas começassem a seguir, porque não é que parece que se encaixa. Isso que eu estou dizendo para vós, que não tem fundamento com a verdade. Mas eu criei essa história em cima das condições que se vê de pecado, do ser humano estar sendo, né, julgado, sofrer, porque é todo torto, porque pecou, porque transgrediu, né? E que o ser humano guarda acaso, então foi expulso de um tal de paraíso e foi jogado na terra, né? Veja como é fácil de poder, se tem uma mente manipuladora que de criar essa história, por exemplo, veja onde vai dar. Diga a verdade, responda para si mesmo. Se aqui não tivesse uma entidade e tivesse uma pessoa, né, ali razoavelmente conhecida, que falasse para vós, olha, a verdade é isso, ó, o ser humano, né, não tem a guerra no céu, pois é, então
quando o inimigo lá foi jogado na terra como um cometa, que daí ele ficou aprisionado, está acorrentado nas profundezas da terra. Então ele trouxe, arrastou consigo 1/3 das milícias celestes. E o ser humano que está aqui em cima da terra, que não está no céu e não está no inferno, ele está nesse meio termo, ele é parte, anjos, arcanjos, é parte dessas milícias celestes. Não é que encaixaria? Vós não passaria semanas pensando sobre isso? Veja quanto que é nefasta essa ferramenta dogmática, pragmática, que está sob as condições de algum tipo de sagrado. Porque não estamos aqui, ninguém aqui quer combater ou dizer que existe religião que não presta, não. Aquilo que é o sagrado, que seres humanos, independente da sua posição, ou que digam que sejam, estão representando, é que é o problema, que é onde tem a condição dos dogmas e doutrinas. Porque é a mesma coisa que vós. Digamos que vós é um vendedor de uma grande empresa, de uma empresa que vende arroz. Então vós vem contratado, a partir daquele momento vai ser um representante comercial, um vendedor que representa essa grande empresa. Se vós está trabalhando com o rótulo, com o nome da empresa numa camisa, num jaleco, no seu carro, sei lá, e vós se apresenta, eu sou fulano de tal, sou representante da empresa. Então vós está falando em nome da empresa, vós representa essa empresa. Se vai chegar ali e dar um tapa na face de alguém lá num balcão, discute com o cliente, o ameaça, o processa, faz aquela bagunça, a empresa vai passar a ter um nome sujo por sua causa. Não é assim aqui em cima da terra? Veja que situação. Não é semelhante àquilo que estamos falando? Que as condições que representantes ou dirigentes espirituais, que já falamos aqui muitas das vezes que 80% de tudo que está ligado a dogmas, doutrinas, religiões, seitas, comunidades, enfim, tudo está sobre um aspecto de corrupção e alinhado com forças obscuras. Mas existe 20% que está trilhando, está no caminho. Já falamos muitas das vezes, tem sim padres verdadeiros, sacerdotes verdadeiros, existe sim protestantes verdadeiros, evangélicos verdadeiros, pastores, bispos, assim como existe também algum ou outro pai ou mãe de santo, dirigente espiritual, babalorixá, monge, ou qualquer coisa que seja. Dentro desse 20% também tem, assim como nas profissões. Não é verdade que muitas pessoas que procuram os órgãos de saúde, onde existe, não, eu não vou mais me consultar naquele médico, não. Não, eles querem consultar com outro. Por quê? Porque aquele lá só tem o rótulo, ele não está nem aí para o paciente, ele está lá só para cumprir hora e ganhar o dinheiro dele. Ele não quer saber se vai morrer, se ele vai ficar cuidando e vai estar lá para ganhar dinheiro, para bater ponto e ganhar dinheiro. Mas tem lá o médico de verdade, que ele senta, ele demora um bom tempo com vós, ele faz uma entrevista, ele vai lhe passar exames, né? Por quê? Porque ele quer mesmo te ajudar. Claro, ele não está trabalhando de graça, mas ele tem esse comprometimento com a lei de Asclépio. Muito bem, né? Então veja essa situação. Então, nessa primeira parte, eu fiz essas colocações para que vós partam de uma base sólida, para não se perder a partir das demais partes. Que vamos falar, então, esse grande segredo. Qual que é o grande segredo? O grande segredo é ter ativo dentro de si, naquilo que vós fala, naquilo que vós vê, naquilo que vós ouve, naquilo que vós tem de intenções, de ações, de reações, na criação de projetos, metas, né, na construção de uma família, enfim, em tudo. É estar em
frequência, em ressonância, em harmonia, no mesmo sinal dessas 7 leis e uma 8ª lei que faz com que todas essas 7 estejam trabalhando de forma homogênea. Não tem nada que esteja funcionando, trabalhando, interagindo, existindo que esteja separado. Tudo está conectado. Então, como essa primeira parte é o suficiente para que vós consiga meditar do que falamos aqui, tá? Para estarem preparados para a segunda parte, que a gente vai desenrolar, vai se aprofundar, vai saber mais a respeito, né, dessas condições que aqui mencionamos, para daí, então, podermos ter consolidado essa condição de vós poder colocar aquilo em ato. Claro, aqui, como estamos falando em aberto para a humanidade, para quem quiser ouvir, tá? Então aqui não desdobramos todas as situações, tá? Tudo tem que ir com um certo ritmo, uma certa constância, porque tem situações que iremos ainda revelar, trazer a vós, que se revelássemos hoje, boa parte de vós enlouqueceria, não caberia, tá? Se tornaria até mesmo perigoso falar as tantas coisas que ainda temos que passar para vós de orientações. Mas muito bem, então encerro essa primeira parte e daí daremos continuidade na segunda parte. Saravá, para quem é de Saravá. Ah, e mais uma coisa, o que eu disse do ser humano, né, estar entre o céu e a terra, dele ser anjo ou querubim ou serafim, isso é uma história com H minúsculo, um conto de fada, mas que eu criei essa alegoria para que vós veja que como se encaixa, né? Como vós cairiam esse tipo de conversa, ou boa parte de vós, nem todos, né? Não vamos jogar tudo dentro de um saco. Saravá, para quem é de Saravá.